Olá, meus queridos, uma boa noite para você que vai assistir essa live ao vivo. Um bom dia, uma boa tarde para você que vai assistir depois. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu quero conversar com você sobre mais um assunto relacionado à doença de Alzheimer. Nós vamos conversar sobre o uso de medicações nessa doença. Eu vou trazer várias dicas para vocês, falar sobre os benefícios, né? Ponderar benefícios, ponderar questão de efeitos colaterais, trazer dicas na questão do manejo da medicação, enfim, um conjunto aí de questões para ajudar vocês que cuidam de pessoas idosas. Quero lembrar você também que está aqui pela primeira vez. Eu tenho um canal do YouTube, lá eu tenho mais de 450 vídeos, e eu acho que aproximadamente uns 60, 70 vídeos são sobre a doença de Alzheimer. Então eu indico a você fortemente que está assistindo essa live por conta da discussão desse tema, que entre no meu canal do YouTube, se inscreva, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. E claro, não esqueça de compartilhar também, tá bom? Nesse momento a live está sendo transmitida no Instagram, posteriormente vai para o YouTube e para o Facebook, então compartilhem, se inscrevam também, tá bom? Quero dar boa noite a quem está ao vivo aqui comigo, a Roseli, boa noite para Marinalva, boa noite para Martins, boa noite para o Vinícius também, meu colega de pós-graduação. Seja bem-vindo, Vinícius. É com grande alegria que eu estou aqui para falar mais uma vez sobre esse tema, né, gente? A gente sabe que hoje a gente não tem muitas pessoas que discutam assuntos relacionados à doença de Alzheimer, né? Existem muitas questões que a gente precisa pensar e a questão das medicações é uma delas, né? Em geral, os cuidadores não recebem orientações, né? Eles não têm aquele profissional de saúde que vai parar, vai sentar e vai explicar detalhadamente como que é o processo de cuidado ao idoso. Quando a gente pensa na doença de Alzheimer, isso se complica muito mais, né? Porque são muitas questões, né, que influenciam a questão do cotidiano, que podem trazer complicações para esse idoso e também para o cuidador. Então, por isso que a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Eu já vou iniciar a live de hoje. Quero pedir a você que aí não clicou aí na setinha e não compartilhou, que compartilhe, tá bom? Convide outras pessoas. E eu já vou iniciar, então, o tema da nossa live de hoje, que é a questão do Alzheimer e do uso de medicações, né? Primeiro ponto que a gente precisa ter consciência, gente, é que as medicações, elas são sempre uma faca de dois gumes, tá? Isso aí a gente precisa ter noção. Porque o que acontece? Existem vários benefícios, claro, do uso de medicações na doença de Alzheimer, né? Quando a gente fala especificamente das medicações que são utilizadas no tratamento, por que eu coloco tratamento assim, entre aspas, né? Porque não existe um tratamento curativo para a doença, né? Então, mas existe um protocolo, tá, de diretrizes terapêuticas, onde é feito o uso de algumas medicações, né? E qual é o objetivo dessas medicações? Não é curar a doença, não é diminuir o avanço da doença, mas é sim trazer um ganho em termos de funcionalidade. Então, todas aquelas medicações que a gente utiliza ali, são 4 medicações, né, na doença de Alzheimer, são medicações que vão trazer uma melhora em termos de memória, né? Não uma melhora, mas assim, uma memória momentânea, né? Em termos de memória, em termos de atenção, né? Ou seja, em termos de, por exemplo, quando a gente fala da questão dos usos de medicamentos neuropsiquiátricos, né? A melhora ali na questão do sono, a melhora dos sintomas depressivos, né? Mas a gente tem todos os efeitos colaterais também dessas medicações. Então, a gente pode ter um aumento da própria confusão mental, né? Então, algumas medicações que são utilizadas no próprio tratamento da doença de Alzheimer, elas trazem confusão mental, né? Se vocês forem ler a bula das medicações, vocês vão conseguir perceber isso. Tem medicações que vão trazer agitação, que vão trazer sonolência, né? Incontinências, aumento de quedas nas pessoas idosas, né? De cãibras, de rigidez, de dor de cabeça, de vômito, de diarreia, perda de apetite. Então, existe um conjunto de sintomas colaterais, né, de efeitos colaterais, de efeitos adversos dessas medicações. A gente precisa ter consciência que esses efeitos existem. Por quê? Né, quando a gente lê o protocolo de diretrizes terapêuticas, né, para a doença de Alzheimer, a gente entende o seguinte, né? Dependendo das condições do idoso, dependendo desses efeitos adversos, pode ser que seja necessário ou tirar essas medicações, né? Ou substituir essas medicações ou diminuir a quantidade dessas medicações. Muitos cuidadores não sabem disso. Então, o idoso faz o uso das medicações, ele tem algumas complicações e o cuidador acha que é normal. E aí o idoso passa a ter sua situação muito
muito mais complicada, né? Vai se complicando cada vez mais, porque o cuidador não tem consciência que essas próprias medicações podem trazer efeitos danosos para o idoso. Então, se você observa, né, que esse idoso está fazendo uso das medicações e com o uso surgiram esses efeitos, né, adversos, é importante que você comunique o médico o mais rápido possível, tá? Como que acontecem esses efeitos? Né? Esses efeitos acontecem utilizando medicamento sozinho, seja medicamento do tratamento da doença de Alzheimer, seja medicamentos complementares, né, que se utiliza, por exemplo, para melhorar a questão dos sintomas comportamentais, né, para trazer um pouco mais de funcionalidade, como poderíamos dizer assim, de possibilidade de convivência social do idoso, né? Porque se ele tem sintomas aí comportamentais de agressividade, né, de muita confusão mental, de alucinações, a convivência social dele acaba sendo muito dificultada, né, por conta disso. Então, existem medicações que são utilizadas para melhorar esses quadros. Então, o uso dessas medicações, junto com as próprias medicações da doença de Alzheimer, trazem complicações. Lembrando que o idoso, né, em geral, ele já usa medicações para outros quadros. Então, geralmente, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele pode ter aí, por exemplo, sofrer com diabetes, ele pode ser hipertenso, ele pode ter problemas no coração. Então, esse conjunto de medicações aí pode trazer um conjunto de complicações para o idoso. Então, o médico vai dosar, né? Vai refletir, vai ponderar a necessidade de utilizar todas essas medicações ou não, né? Dependendo aí da avaliação desse quadro do idoso, se ele apresenta complicações ou não, se esses medicamentos estão trazendo benefícios ou não. Por isso, é importante que o cuidador seja uma pessoa que tenha bastante observação, tá? A gente precisa estar atento a uma questão, gente. O cuidador, ele tem que ter uma lista das medicações que o idoso toma. Todas, tá? Por quê? Porque às vezes você leva o idoso no geriatra, no cardiologista, no neurologista, cada um passa uma medicação e às vezes esses médicos não têm nem noção que o idoso já toma outras medicações. Então, o cuidador tem que ter uma lista dessas medicações, tem que estar uma pasta. Toda vez que ele vai a uma consulta médica com o idoso, tem que levar essa lista das medicações, né? Se esse médico incluir uma nova medicação aí no tratamento do idoso, é importante pedir para ele rever toda a prescrição, né? Para ele olhar essa lista e rever a prescrição, porque às vezes ao adicionar uma medicação, ele vai ter que tirar uma outra. Então, é o papel do cuidador também trazer essa lista para esse médico, né? É importante sempre a gente observar os sinais. O idoso começou a tomar uma medicação, comece a observar se ele teve uma melhora ou uma piora cognitiva, se ele está muito agitado, se ele está mais calmo, se ele está muito sonolento, ou se ele não dorme, se ele está com enjoo, se ele está com vômito, se ele está com dor. Tudo isso você tem que observar e tem que anotar. E tem também que perguntar ao médico na consulta, doutor, ou, né, não precisa chamar de doutor, enfim, né, porque a gente chama de doutor por costume, né, doutor quem tem doutorado, mas enfim, se você chama assim, né, doutor, né, incluiu essa medicação, quais são os efeitos adversos, né, qual é a duração, qual tipo de sintoma, se o meu pai, minha mãe ou o idoso que eu cuido apresentar, eu tenho que te procurar urgentemente. A gente tem que questionar isso para a gente ter consciência, né, de quais sintomas, quais efeitos aí são tolerados e quais efeitos você deve procurar uma emergência, tá? Esse é um ponto. Outra questão que você tem que perguntar também ao médico, qual o melhor horário para tomar as medicações e se essas medicações devem ser tomadas, né? Antes das refeições, em jejum, ou junto com as refeições, ou antes, ou depois, porque isso influencia completamente ali a absorção dessas medicações. Então, esse questionamento o cuidador também tem que fazer. Sempre, gente, é importante que o cuidador tenha controle, tá? Por que eu digo isso? Às vezes o idoso está na fase inicial da doença de Alzheimer, ele consegue simular, né, e lidar com algumas coisas ali, ele consegue ser funcional, né, ainda, ele ainda anda, né, ele conversa, ele tem ainda uma comunicação, e aí o cuidador parte do princípio que ele vai se lembrar da medicação. E ele não vai, mesmo que ele esteja numa fase inicial, é muito difícil ele se lembrar. Então você tem que ter o controle, nunca suponha que ele vai tomar a medicação sozinho. Tenha o controle, anote, né? Eu tenho aqui em casa, eu ia trazer agora para a live, eu esqueci, né? Aqueles potinhos assim de comprimidos que você coloca a medicação da manhã, da tarde e da noite. E ali você consegue monitorar se você já deu a medicação ou se você não deu. Para quê? Para você não esquecer, para você não acabar dando a medicação 2 vezes. A gente nunca deve confiar na memória, principalmente se você é cuidador. Porque o cuidador, ele tem um conjunto de tarefas, ele tende a apresentar uma sobrecarga. E aí, com a sobrecarga de trabalho, a atenção da gente vai pro beleléu. Então, isso é importante também, tá?
também é importante esconder os frascos. Por quê? Porque o idoso pode pensar que ele não tomou medicação, tomar de novo, né? Então, os frascos das medicações têm que estar sempre bem escondidos, tá bom? Antes de continuar a live, quero dizer para vocês que eu vou ler os comentários, tá? Eu vou ler as perguntas de vocês depois que eu terminar o conteúdo. Vocês podem ir perguntando, podem ir colocando os comentários, que depois eu vou ler e vou responder os comentários de vocês, tá bom? E quem vai assistir o vídeo gravado, também não esqueça de perguntar, de comentar, de compartilhar, que eu sempre estou disponível para atender a todos, tá bom? Então, vamos lá. Bom, falando sobre a questão dos medicamentos que são utilizados para o controle dos comportamentos, né, do idoso que tem Alzheimer. A gente sabe que o idoso que tem Alzheimer muitas vezes vai apresentar agressividade, ele vai apresentar depressão, irritabilidade, vai perambular. Existem alguns medicamentos que são utilizados para esses quadros, né? Em geral, esses medicamentos que a gente chama de neuropsiquiátricos, né, os medicamentos aí controlados, eles vão funcionar bem quando o idoso apresenta alucinações, né, quando o idoso apresenta depressão, ansiedade, irritabilidade, agressividade, mas eles não funcionam muito, ou funcionam muito pouco para o caso de perambulação, de inquietação, né? Mas, além disso, o que a gente precisa entender? Antes, né, da gente utilizar qualquer tipo de medicação, né, para os sintomas comportamentais, a gente tem que tentar aprender, né, e lidar com isso da melhor forma possível. Por quê? Por exemplo, o idoso que apresenta síndrome do pôr do sol, né, aquela vontade de ir embora, aquela agitação no final da tarde para início da noite. Existem técnicas para a gente lidar com isso. Funciona com 100% dos idosos? Não, mas funciona com a maioria, tá? Então, antes de você pedir ao médico para prescrever uma medicação, aprenda a lidar com esses sintomas comportamentais, né? Com essa agressividade, com esse desejo de ir embora, com essa irritação. Eu tenho um conjunto de lives no meu canal do YouTube. Eu tenho live falando como acalmar o idoso, como lidar com a agressividade, como lidar com a síndrome do pôr do sol. Eu tenho uma playlist no YouTube sobre isso. Acessa lá, Juliana Benevides, tem uma playlist lá, doença de Alzheimer. Assista todos os vídeos, coloque em prática, né, cada dica, que são milhares de dicas. Se realmente não der certo, aí a gente vai partir para as medicações. Lembrando sempre, gente, quando o idoso vai apresentar esses sintomas, né, essas mudanças comportamentais, geralmente na fase intermediária. E aí, nessa fase intermediária, né, ele vai ter sintomas comportamentais, né, complicados aí por um tempo que vai passar. Então, se o médico, né, você tentou todas as alternativas, não conseguiu lidar com essas mudanças de comportamento, o médico passou a prescrição. Essa prescrição não é para sempre, gente, é por um tempo, tá? Então, a partir do momento que você percebe que esse idoso não está apresentando mais aqueles sintomas, né, volte ao médico para ele ir diminuindo as medicações. Até que vai diminuindo e tire as medicações. Porque qualquer medicação, qualquer uma, sempre vai trazer algum tipo de dano. Traz os benefícios, a gente vai fazer o balanço. Nesse momento, o benefício é maior do que o malefício. Vamos embora tomar. Chegou o momento que ela não é mais necessária, tem que tirar. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem idoso, por exemplo, que está na fase avançada do Alzheimer, né? Ou já está até na fase final, que já dorme, tá? Pela própria evolução da doença, por exemplo, dorme bem e ainda está tomando lá uma medicação para dormir, né? Qualquer tipo de medicação, né, que a gente utilize por um tempo prolongado vai trazer algum tipo de complicação. Então, a medicação é para ser usada por um tempo. Primeiro, a gente tem todas as alternativas para lidar com os comportamentos difíceis. Não deu certo, vamos para a medicação por um tempo e vamos voltar no médico para ir diminuindo progressivamente essa medicação, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Outra questão, né? O cuidador, ele precisa lidar com a sua saúde mental. Um cuidador cansado, estressado, ele não vai ter paciência para lidar com as repetições do idoso, ele não vai ter paciência para lidar, para conseguir observar. Por exemplo, eu sempre ensino, né? O idoso está apresentando agressividade, irritação, em que momento que ele apresenta isso, né? Vai demandar de você parar, observar o que aconteceu antes, o que está acontecendo naquele momento, quais são os fatores que precipitam esse comportamento agressivo. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver bem. Então, se você estiver sobrecarregada, se você estiver sozinha, se você não conseguir ajuda, eu tenho vídeos falando sobre isso também no YouTube, você dificilmente vai conseguir estar calma. E o idoso com Alzheimer, muitas vezes, ele é o reflexo do cuidador. Se você está estressado, cansado, não dorme, etc., o idoso com Alzheimer, ele vai apresentar tudo aquilo. Por quê? A comunicação dele é uma comunicação não verbal com você. Ele vai olhar para você. Se ele vê você agitado, agressivo, nervoso,
ele já subentende que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa errada. Ele vai ficar nervoso, agressivo e agitado. Então, cuidar da sua saúde mental é muito importante, tá bom? Por último, para poder eu ir para as perguntas de vocês, né? Muitos idosos não querem tomar a medicação. Foram diagnosticados com Alzheimer, não conseguem compreender por que estão tomando a medicação e às vezes ficam agressivos, ficam agitados, negam, eles não compreendem simplesmente o que está acontecendo. Primeiro ponto, né? Jamais discutir. É uma perca de tempo você discutir ou dar explicações prolongadas, porque no meio do caminho, né, da conversa, ele vai esquecer tudo que você está falando e ele não vai entender, né? À medida que a doença vai avançando, até na fase inicial, ele já tem essa dificuldade para ponderar, para entender. A gente tem que conversar muito devagar, né? Informações curtas, frases curtas. Se você se prolonga muito, ele se perde. Então, assim, não discutir, entender que ele não está compreendendo e não adianta você se esforçar, né? Virar da cabeça para baixo para explicar para ele, porque vai ser muito difícil. Você tem que explicar uma coisa simples. Olha, doutor tal te passou essa medicação por esse motivo. Aí você pode inventar um motivo qualquer, né? Passou essa medicação para você tomar por esse motivo. Dá na mão dele. Toma, dá o copo d'água. Acabou. Sem falar, sem falatório. Em geral, ele vai tomar. Ah, Juliana, ele não quer. Deixa passar um tempo, passar meia hora, 1 hora. Quando ele estiver vendo a televisão, ouvindo música, fazendo qualquer coisa, dá na boca dele, dá o copo com água e conversa sobre outra coisa. Porque isso é você utilizar a distração. Se utilizar da distração. Em geral, ele vai se distrair com a outra coisa que você está conversando, vai engolir o comprimido, não vai nem ver, tá? Alguns idosos vão aceitar você colocar, por exemplo, comprimido, ao invés de dar aquele mundo de medicações, eu dar na mão, você colocar no copinho e dar um copo d'água. Automaticamente eles colocam a medicação para dentro, engolem essa medicação e não questionam, tá? Agora tem que ter cuidado. Alguns vão fingir que estão engolindo, não vão engolir, vão jogar fora. Então você tem que observar, né? E é importante também perguntar ao médico se existe outra forma da medicação, né? Por exemplo, ele está tomando líquida, tem a medicação oral, tem um comprimido, tem a cápsula, né? Ou o contrário, né? Ou seja, perguntar outras formas da medicação. Também é interessante que às vezes ele não aceita o comprimido, mas aceita o medicamento líquido. Às vezes não aceita o líquido, mas aceita o comprimido. Então tem que perguntar ao médico. Perguntar se pode triturar, né? Se pode misturar com outros alimentos. Em geral, quando você mistura com medicamento, com um alimento que o idoso gosta, ele vai engolir, não vai nem perceber. Então, a gente tem que utilizar muito dessas estratégias, né? Da distração, da criatividade para fazer esse idoso engolir esse comprimido, utilizar essa medicação. Bom, falamos então sobre a questão das medicações, benefícios, né? Efeitos adversos, por que isso acontece, quais são esses efeitos, né? A importância do cuidador controlar essa questão desses processos de medicamentos, né? A questão da negação dos medicamentos que são utilizados para controle comportamental. E agora eu vou ler as perguntas de vocês, né, gente? Vamos lá, vou puxar aqui do início. Quem tiver mais perguntas aí também ao vivo pode colocar. A Marinalva colocou: minha mãe, portadora de Alzheimer, nenhuma medicação deu certo. Só não tentei a memantina. Então, a memantina tem uma questão, né? Ela é da fase intermediária para avançada, né? Na verdade, ela era indicada para fase avançada, começou a ser utilizada na fase intermediária, né? Moderada. A gente precisa entender o seguinte: nem todos os idosos vão suportar utilizar as medicações que existem hoje para a doença de Alzheimer. Por exemplo, no meu curso lá, SOS Alzheimer, eu falo, né? Tem algumas medicações que o idoso que tem problemas cardíacos não pode utilizar. Alguns vão apresentar piora dos sintomas cognitivos, né? Ou seja, um efeito contrário do que é esperado. Então, nem todos vão conseguir utilizar. Isso precisa ficar bem claro para o cuidador, como eu falei no início da live, para a gente entender que, né, às vezes, em alguns casos, o melhor que vai ser feito é ele não utilizar ou substituir, né? A gente tem lá, por exemplo, na fase inicial, intermediária do Alzheimer, a gente tem 3 medicações, né? Essas medicações, elas podem ser trocadas dependendo do caso. Às vezes o idoso não se dá bem com uma medicação, mas ele se dá bem com uma outra, né? E aí o médico pode fazer essa troca de medicação. Às vezes realmente não vai dar certo. E aí o idoso não vai poder utilizar a medicação, tá? Mas o que precisa ficar claro para vocês? A medicação da doença de Alzheimer, ela não evita a progressão da doença, tá? Ela dá uma funcionalidade maior para o idoso por um tempo. Pode chegar um tempo que mesmo o idoso conseguindo utilizar aquela medicação não tem efeito nenhum, né? O médico vai tirando progressivamente e vai ver que não tem alteração nenhuma no quadro, né?
isso é normal, isso é realmente o esperado. Então, não precisem ficar desesperados se o idoso que vocês cuidam, tá? Não teve melhoras ou teve pioras com essa medicação. Ela não é uma medicação, essas medicações não curam o quadro. Então, assim, acalmem o coração de vocês, tá? Débora aqui de Recife, boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Marinalva colocou aqui, fase moderada para avançada. Nessa fase, realmente é muito complicado aí. A questão das medicações. Em alguns casos, realmente, elas não vão ter efeito nenhum, né? Ela colocou que a minha mãe quase morreu com donezepila, eu não consigo nunca falar o nome, né, das medicações. Eu até coloquei aqui, né, que é rivastigmina, donezepila e galantamina, né? São medicações que têm efeitos complicados, né? Por exemplo, gente, essas 3 medicações que eu falei, né, elas podem ter aí, por exemplo, ó, vou falar para vocês aqui. O idoso pode apresentar intolerância, pode apresentar insuficiência ou arritmia cardíaca, pode apresentar lesão cerebral, pode apresentar piora, por exemplo, em alguns testes, né? Pode apresentar complicações metabólicas. Então, assim, são medicações que são prescritas, sim, dependendo do quadro. Em alguns quadros, né, pode trazer complicações. Em outro, pode ser ok, trazer algumas melhoras aí por um tempo que vão ser bem interessantes, né? A memantina, por exemplo, né, pode trazer cefaleia, cansaço, tontura, piora nas alucinações, problemas de marcha, edema periférico, ansiedade, náuseas, vômito. Então, assim, se você sabe disso, beleza. Você vai perceber esses sintomas e você vai relatar para o médico, né? E aí ele vai decidir se ele vai tirar essas medicações ou não. Mas o importante é vocês terem acesso a isso que eu estou falando aqui. 99% dos cuidadores não têm. Por isso, né, eu já peço a vocês, antes de continuar lendo as perguntas, né? Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV no Instagram. Gente, marque as pessoas, os cuidadores que vocês conhecem, né? Você que vai assistir no YouTube, compartilha de graça. Você está assistindo de graça, né? De graça recebeis. De graça, vamos colocar na linguagem das redes sociais. Compartilhe, clicar no link, compartilhar nos grupos, compartilhar no seu Facebook, né? Porque você vai ajudar outras pessoas que não estão tendo acesso ao que vocês estão tendo aqui, tá bom? Advocacia, FSA Advocacia. Minha avó está com esquecimento grave, mas não foi constatada Alzheimer nos exames. Então, na verdade, né, para ser constatada Alzheimer, o Alzheimer é um diagnóstico por exclusão, tá? Você pode dar uma olhadinha lá no meu canal do YouTube. Eu falo sobre esse processo de diagnóstico da doença de Alzheimer, que você vai entender o seguinte: a gente faz um conjunto de outros exames, né? E aí, quando não é constatada outras questões e o histórico, né, clínico, mais o relato dos familiares, das pessoas que acompanham, são compatíveis com Alzheimer, a gente dá o diagnóstico de provável Alzheimer, tá? Mas não existe um exame ainda que dê esse diagnóstico, né? Ah, você fez esse exame, ponto. Ó, tem Alzheimer, não tem Alzheimer? Não tem. Agora, pode estar acontecendo com ela de ter outro tipo de demência, outra síndrome demencial, que não necessariamente o Alzheimer, tá bom? Eu sugiro que você veja meus vídeos, todos os meus vídeos sobre demência, né, sobre Alzheimer, estão na playlist Doença de Alzheimer no YouTube, tá bom? Assiste lá que você vai aprender um pouquinho mais, inclusive sobre outros tipos de demência também, tá bom? A Marinalva colocou, na fase moderada para avançada, idoso fica muito alheio, olhos fechados? Sim, sim. O idoso vai ficar mais apático, né? Alguns podem, ele vai ter mais dificuldade de comunicação, vai falar muito pouco, vai ficar restrito ao leito, né? Utilizar cadeiras de rodas, fica mais deitado, vai precisar de ajuda, vai ter incontinência urinária, incontinência fecal, é comum, tá? Quando ele fica agressivo, tem vídeo falando sobre isso também, tá? Tem várias dicas lá no meu canal do YouTube, Marinalva, sugiro que você veja, né? Porque eu coloquei uma lista lá de pelo menos 10 coisas que você tem que observar, né? E dicas para você lidar com essa questão da agressividade, tá bom? Dá um pulinho lá no YouTube que esses vídeos vão te ajudar bastante. Boa noite, Ledinha. Gratidão pela presença. Clarice também. Marinalva colocou que a mãe dela só toma com a banana. É legal a gente pegar, assim, o que o idoso gosta de comer e a gente coloca a medicação ali. Mas, claro, sempre perguntando ao médico se pode ser feito isso, tá bom? Qual exame diagnóstico de Alzheimer, né? Existe algum específico? Não, como eu estava falando anteriormente. A gente vai fazer os testes neurocognitivos, avaliar a história do idoso, né? Fazer outros exames para descartar outros diagnósticos aí que a gente chega na questão do diagnóstico do Alzheimer. Mas eu tenho vídeo detalhando isso, inclusive eu acho que foi no mês de novembro ou outubro. Mas dá uma olhadinha lá, tá bom? No meu canal do YouTube falando sobre diagnóstico de demência. Só colocar Juliana Benevides Demência que você vai achar um conjunto de vídeos lá, tá bom?
Vinícius, parabéns pela live. Obrigada, Vinícius. Sinto que meus pais logo vão precisar de ajuda, então tô amando aprender. Vinícius, fico super feliz, né? Vinícius é meu colega do grupo, né? Vinícius está fazendo mestrado. E eu fico muito feliz, Vinícius, pela sua presença aqui, por você estar gostando, né? Público aí qualificado. Gratidão pela presença, tá bom? Marinalvo, o que você acha do canabidiol, né? Eu nunca fiz uma live sobre isso, estou devendo a vocês. Mas o que eu tenho a dizer a vocês nesse momento, né? Eu venho acompanhando as pesquisas, né, que estão avançando em termos de possibilidade de cura, de tratamento efetivo para a doença de Alzheimer. Até o momento, né, que a gente consegue perceber que a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial. Então, ela está relacionada com a alimentação, ela está relacionada com o sedentarismo, ela está relacionada com questões emocionais, ela está relacionada com questões nutricionais e hormonais, né? E um conjunto de outras questões. Então, assim, eu não acredito que só uma monoterapia, como seria no caso do canabidiol, traga a cura para Alzheimer. Eu acredito, por exemplo, até pelo que eu sei, né, até esse momento de canabidiol, é que pode trazer, por exemplo, uma melhora nos sintomas comportamentais, né? Pode trazer até uma melhora cognitiva por um tempo. Agora, pensar assim, canabidiol para curar Alzheimer, né? Eu não acredito, porque até o momento, né, o que que a ciência tem demonstrado é que é uma doença multifatorial. Então, se ela é multifatorial, não existe monoterapia, ou seja, uma terapia só. E vai existir um conjunto de questões que a gente vai ter que trabalhar ali, que tratar para trazer uma melhora da doença de Alzheimer, tá? Hoje, o que eu mais acredito que eu tenho acompanhado aí com mais sucesso é o protocolo de reversão cognitiva. Já fiz live sobre isso também, vocês podem dar uma olhada no YouTube. Mas eu acredito que pode trazer uma melhora em alguns sintomas, né? Mas curar o Alzheimer com o canabidiol, eu não acredito, porque é uma doença multifatorial, né? Isso que tem demonstrado pra gente, tá bom? Então, a gente tem que trabalhar em vários fatores, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom, acho que não temos mais perguntas. Gente, final da live, quero lembrar uma coisa para vocês, tá? Eu estou disponibilizando gratuitamente o meu curso de introdução à gerontologia. Era um curso pago, gravei em 2019, a gente já teve várias turmas pagas. E eu dei de presente para vocês, estou dando de presente agora. Então, comecei ontem a divulgar, vou divulgar 10 vídeos. A cada dia, às 18 horas, nós vamos ter um vídeo lá no meu canal do YouTube. A única coisa que eu peço a vocês, se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho e compartilhem, tá? Eu sempre acredito muito nisso. Vocês vão perceber que sempre no meu Instagram, que eu compartilho nos stories vídeos, eu compartilho livros que eu leio. No meu Facebook pessoal também faço muito isso. Por quê? Porque se eu recebo um conhecimento que me ajuda, eu posso ajudar outras pessoas também, tá? E eu tô nesse caminho aí há 3 anos tentando expandir a gerontologia. Já tenho muitos seguidores aqui que fizeram tecnólogo, que estão fazendo bacharelado, se especializaram em gerontologia, cuidadores que fizeram formação comigo de Alzheimer, né? Que continua, tem cuidadora que está trabalhando em Portugal, né? Cuidando de idosos com Alzheimer, fez curso aqui. Eu tô tentando, né, fazer o meu trabalho de formiguinha, expandindo, divulgando conhecimento. Mas para eu chegar a mais pessoas, eu dependo de vocês, né? Eu venho aqui gratuitamente, compartilho o que eu sei. Mas para isso se expandir, eu dependo das pessoas que assistem e compartilham. Então, compartilhem meus vídeos, compartilhem lá, né? Eu tenho aqui no Instagram, YouTube, Facebook, um banner do meu curso de gerontologia que está sendo distribuído gratuitamente. Compartilhem, né? Quanto mais conhecimento a gente divulgar sobre saúde da pessoa idosa, sobre gerontologia, melhor. Né? Mais a gente vai conseguir, né, contribuir para que os nossos idosos tenham mais qualidade de vida. Mudar essa realidade do Brasil, né? Tendo pessoas formadas, pessoas orientadas, certamente isso impacta na vida do idoso. Então, o meu único pedido para vocês é esse, tá bom? Gratidão a todos vocês que assistiram, gente. Um forte abraço para vocês, um grande beijo. E a gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.